Boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês para a gente estudar, entender, procurar refletir sobre algumas coisas que às vezes ficam difíceis da gente conseguir entender. E eu espero sinceramente que a espiritualidade amiga me ajude para que a gente consiga ter durante esse período que a gente vai ficar aqui um entendimento, mas não só um entendimento intelectual. Porque o entendimento intelectual a gente pode conseguir de várias outras formas, mas que a gente aproveite esse momento de energia, esse momento de tanta presença iluminada aqui entre nós, para entender com o coração também. Porque quando a gente consegue absorver uma mensagem com o coração, a gente tem esse sentimento para ajudar a gente a colocar em prática. Quando a coisa fica muito mecânica, às vezes a gente não consegue ter o alcance que a gente precisa, porque é preciso esforço para a gente conseguir mudar as coisas que a gente já vem trazendo há muito tempo. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e nos dê condição de entender o estudo de hoje. O estudo de hoje é um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que chama-se diversidade. Diversidade é uma palavra que significa de formas diferentes, de formas variadas. Então, o mais comum da gente lembrar é do adjetivo. O adjetivo é diverso. Então, você fala assim, tenho diversas calças assim, assim, assim. Então, significa que a gente tem diferentes calças. Eu tenho diversos livros, ou seja, eu tenho diferentes livros. Então, esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, ele fala o seguinte: e há diversidade de operações. Ele está afirmando, existe um monte de diferentes formas de operar, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Essa frase é uma frase que, se a gente parar para pensar, já dá para falar assim sobre ela durante muito tempo. Quando Paulo afirma que há diversidade, que há diferenças, porque somos todos diferentes. Nós pensamos diferentes, nós agimos diferentes. Todos nós somos diferentes. Nós temos coisas que se assemelham a outras pessoas, mas nós somos totalmente diferentes uns dos outros. E dessa forma, quando Paulo afirma que há diversidade de operações, a gente pensa o seguinte: se nós somos diferentes, nós precisamos de coisas diferentes. Então vamos entender o que é operar. Operar é fazer vir a ter um efeito. Isso é operar. Quando a gente fala em operar, a gente fala também em produzir um efeito, em fazer funcionar. Se nós somos diferentes, o que me faz funcionar pode não ser o que te faz funcionar. E o que é o funcionar? Evoluir. O que me faz evoluir não necessariamente é o que te faz evoluir. O que eu preciso para evoluir não é o que nenhum de vocês precisa para evoluir. Nós temos uma série de características e dentro dessas características, Deus opera tudo em todos, em cada um de nós. E quando a gente fala isso, pelo menos eu tive um pouco eu acho que é difícil mesmo da gente entender, porque a gente fala uma frase assim: seja feita a vossa vontade. Mas a gente não quer que seja feita a vontade de Deus. A gente quer que seja feita a nossa vontade. E se a gente entender que nessa frase de Paulo, ele já comunica para a gente que tudo aqui nesse planeta é perfeito, porque está sob o comando, porque existe um governador, e antes desse governador, aí a gente está falando em termos de galáxia, de universo, de coisas que a gente nem consegue mensurar, existe Deus. Lá onde a gente não sabe. E nem é se a gente pode chamar de uma criatura, não é um ser, se a gente pode chamar assim também, que a gente consegue entender com a nossa mente. Mas não tem problema. A gente tem que entender o seguinte, que se há diferenças, se há diversidade em cada um de nós, é preciso que cada um de nós seja tratado de forma diferente, da forma que me faça produzir um efeito, da forma que me faça funcionar.
Só um ser sublime, justo e bom pode ter condições de fazer isso. Então, se a gente pensa que no universo existe lei, existe ordem, a gente consegue ficar com um pouco mais de tranquilidade para falar essa frase: seja feita a vossa vontade e não a minha. Porque tudo o que vem de Deus é bom. E quando a gente fala em diferença de operações e que é o mesmo Deus que opera em tudo, a gente vai, num exemplo bem simplesinho, lembrar de um pai. Um pai, quando eu falo pai, é pai, mãe, ou quem cria, ou quem quer que seja. Um pai que tem um filho preguiçoso, o que esse pai vai fazer com esse filho que é preguiçoso se ele quiser que esse filho evolua e viva de uma forma melhor? Ele vai dar tudo para o filho para ele ficar cada dia mais preguiçoso? Não. Ele vai tentar mexer de alguma forma para que essa criatura consiga, então, começar a ter interesse em obter as coisas através do esforço próprio. Um pai que tem um filho que mente, qual o desejo desse pai? Qual a paixão da vida desse pai? É que esse menino, essa pessoa, pare de mentir. Mas é preciso que haja um esforço da pessoa, ela tem que querer parar de mentir. E se a gente pensa nessas condições de um pai como nós, que somos ainda totalmente imperfeitos, totalmente não, que é muito, também já é demais, que a gente é bastante imperfeito, a gente quer o melhor para o nosso filho e sabe dos defeitos do nosso filho e sabe que se a gente não segurar, não der uma puxada na rédea, nós estaremos contribuindo para o fracasso, para a queda desse menino, dessa pessoa, que está momentaneamente na nossa responsabilidade. Se a gente pensa assim, se a gente tem vários filhos, a gente sabe, a gente conhece essa parte que Paulo fala, a parte só da diversidade, lógico. A gente sabe que a gente não tem como tratar todos os filhos que a gente tem igual, da mesma forma, porque eles têm características diferentes. Não é possível que assim seja. Se a gente fizer dessa forma, a gente está eliminando uma coisa que a gente sabe que existe, que é a diversidade, que é a diferença. Então, se nós pais atentamos para essa coisa da diversidade e tentamos tratar as pessoas que estão conosco, cada uma de uma forma, pode reparar no trabalho da gente, não precisa ser pai, no trabalho da gente. Tem pessoas que a gente tem que falar mais manso, tem pessoas que a gente tem que puxar mais e falar mais, né, de uma forma mais forte, mais firme. Tem pessoas que a gente tem que falar assim mais ou menos, quase saindo, sem... Enfim, é assim que as coisas são. Então a gente tem que entender que nós também somos assim. Nós também somos pessoas com uma série de características. E por que existe isso tudo? Para que tem? Por que todo mundo é diferente? Porque a gente só aprende quando existe diferença. Quando tudo é igual, não há aprendizado. Eu só aprendo quando existe uma coisa diferente. Quando acontece uma coisa diferente, quando chega uma pessoa diferente no meu ciclo, que eu já estou acostumada, eu me questiono. Eu questiono a existência daquela pessoa. Mas essa pessoa faz isso? E a primeira intenção da gente é sempre negar e barrar o diferente. Mas, na verdade, a gente só aprende com o diferente. Então, quando aparece uma pessoa diferente, ou que a gente acha que é diferente, ou pelo menos que está fora do que a gente está acostumado a viver, a gente tem que ficar muito atento e muito grato. Porque a possibilidade que eu tenho de aprender coisas boas e coisas ruins e de reforçar o que eu tenho dentro de mim é muito grande. Reforçar os meus valores. É muito fácil. Quando chega uma pessoa nova perto de mim, uma pessoa diferente de mim, que traz valores superiores aos meus, eu fico, puxa vida, estou tão longe disso ainda, como é que eu não consegui ainda isso? Eu posso me servir de exemplo, assim como tem pessoas que vão chegar perto de mim e eu vou falar, eu não quero ficar perto dessa pessoa porque eu já consegui dar uma chegadinha mais aqui e eu acho que essa pessoa não está com o mesmo interesse que eu. E aí a gente pensa que, apesar e além de haver essa diversidade, e lembrando sempre de que existe um só Deus, tem esse Deus, o nome que tiver, o nome que a gente quiser dar pela nossa condição, pelo nosso vocabulário, pelo país que a gente mora, pela religião que a gente abraça, independente disso, existe um ser
divino. E esse ser divino opera tudo. Ele faz funcionar tudo em todos. Ou seja, tudo que tem dentro de mim, eu tenho a oportunidade de fazer funcionar, porque Deus me dá as condições para que na minha vida eu coloque em prática essas coisas que eu tenho. E se a gente pensar ainda que tudo é perfeito, que esse planeta é perfeito para nós, e que existe uma lei, e que existe ordem, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Porque se está tudo regido por uma inteligência suprema, que a gente não tem nem condição de imaginar, e se essa inteligência suprema, a gente sabe que só consegue funcionar e que tudo está dentro de uma lei e que tudo está dentro de uma ordem, eu tenho uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu faço só o que eu quiser. Aí já fica confuso. Porque se tudo está sob a lei, se tudo responde a uma ordem e eu tenho livre-arbítrio, como é que faz então? Por que eu tenho livre-arbítrio? Porque eu estou sob um planejamento divino, justo e bom. Mas eu ainda sou, desculpem o exemplo, acho que é um exemplo que fica bastante ilustrativo, um cavalo rebelde, um cavalo selvagem. É preciso que eu ponha o freio é das coisas que a gente mais precisa, e não sei se vocês já repararam, o freio é na boca, mas tudo bem. Eu preciso colocar uma sela, eu preciso me domar se eu quiser cavalgar bem, se eu quiser andar, se eu não quiser toda hora ficar me assustando com as coisas. Nós somos ainda cavalos selvagens. Muitos de nós, desculpe aqueles de vocês que já estão num nível diferente. E com essa ideia de que existe essa lei, que a gente está sob o domínio dessa lei, graças a Deus, porque se não fosse assim, ia ser muito mais difícil para nós, porque essa lei é soberana, justa e boa. Ainda existe uma outra coisa, a gente conhece uma outra lei, um outro tipo de lei, que é a lei feita por homens, para interesse de alguns homens. Muitas vezes, para interesse de uma maioria de pessoas, existe também. Existem leis num lugar, existem leis em outros lugares, umas são cumpridas ou não, mas enfim, o que é importante aqui é a gente entender que nós, na sociedade, também estamos submetidos à lei dos homens. Mas a lei dos homens é feita por homens, portanto, é falha. A lei dos homens é feita visando interesses. Quando ela é feita visando interesses de toda a população daquele lugar, ela é uma boa lei. É uma lei justa, mas nem sempre ela é assim. E a gente sabe disso. Nós não estamos falando só de Brasil. E tem leis que a gente não compreende. Tem leis que não são aqui no Brasil, que não são colocadas aqui no Brasil, mas que são em outros países e que a gente tem muita dificuldade de entender. Mas para eles, aquilo ali é uma regra, é um regimento. Quando a gente fala em lei feita pelos homens, a gente tem que imediatamente separar a lei dos homens da lei de Deus. Porque são duas coisas que não caminham nem perto. Elas são completamente diferentes. E se a gente lembrar de algumas leis que a gente conhece, por exemplo, a lei de causa e efeito, a gente conhece a lei do plantio. Eu planto o que eu quiser, mas eu colho o que eu plantei. A gente conhece, por exemplo, a gente não conhece, a gente sabe, porque a gente não reconhece a lei do mérito. A lei do mérito é a lei que a gente chama do nada. O mérito é quando a gente faz alguma coisa boa e a espiritualidade, porque a lei é justa e boa, marca lá no nosso quadrinho aquele pontinho para mim. Mas eu fiz de coração, então eu não lembro que eu fiz aquilo. Aí, num determinado momento que eu estou precisando de alguma coisa na minha vida, do nada, aparece uma pessoa para me ajudar. Não tem do nada. Tem o meu pontinho ali. É mérito, é merecimento. Eu mereço aquilo, então eu tenho aquilo. E englobando essas leis, além de outras que a gente conhece, como a lei do mérito, como a lei de causa e efeito, como a lei do plantio e da colheita, existe uma lei que a gente não consegue entender, que é a lei do amor.
A lei do amor, ainda ela é distante da nossa compreensão, até por conta desses dois tipos de lei que a gente conhece, a lei de Deus e a lei dos homens. Então, a lei do amor é justamente essa lei que faz com que a gente tenha segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance, sexta chance, e vai repetindo essas coisas que a gente vem fazendo. E também podemos conhecer como misericórdia, que é quando a gente recebe alguma coisa sem, na verdade, estar merecendo aquilo, por misericórdia. Por isso a gente pede tanto misericórdia, que é para Deus saber que a gente não está merecendo, mas que Ele nos agracie com aquela dádiva, com aquela graça que a gente precisa naquele momento. Logicamente, tudo está obedecendo a uma lei, tudo está obedecendo a uma ordem. Então, se não houver mérito, não vai acontecer o que a gente quer. E se não houver condições, porque o que a gente quer não necessariamente é o melhor para a gente. E não vai acontecer de jeito nenhum. E aí a gente vem falando sobre essas coisas e vem lembrando também de algumas coisas que o homem fez. A gente lembra, assim, se a gente pensar uns séculos mais recentes, de 30 guerras que houve, a gente pode considerar 25 como guerra por motivos religiosos. E a gente hoje tem certeza absoluta que motivo religioso não teve nenhum. Ninguém mata em nome de Deus, porque não se mata em nome de Deus. Ninguém faz o mal em nome de Deus, porque a lei de Deus é a lei do amor, e acabou. Qualquer outra coisa diferente disso, qualquer outra lei que prejudique alguém e beneficie a outros poucos, não pode ser uma lei divina. É uma lei do homem. E o que aconteceu durante esse tempo todo? Algumas pessoas que tinham poder, naquela época, o poder religioso, ou poder de reino, ou de qualquer coisa que tivesse uma forma de definir situações, as pessoas definiam que esse povo estava me incomodando porque eles pensavam diferente de mim. Vamos entrar, vamos dominar, vamos massacrar em nome de Deus. E tantas outras coisas, como a gente vê hoje, nós temos mais ou menos 8 conflitos atuais acontecendo, muçulmano contra muçulmano, muçulmano radical contra muçulmano que não é radical, judeu contra muçulmano, enfim, e outras tantas religiões, e gente da mesma religião lutando em nome de Deus. Então, quando Paulo fala isso, que há diversidade, mas a diferença na forma de operar, mas que é o mesmo Deus que opera tudo, ele não está falando de Deus que faz guerra, porque Deus não faz guerra para ninguém. Quem faz guerra são os homens, que são vaidosos, que querem cada dia mais poder. Quer conhecer alguém? Dê poder a esse alguém. E aí você vai conhecer essa pessoa. Então, Emmanuel traz para a gente, e seria interessante se vocês tiverem a oportunidade de ler a lição 96 do Vinha de Luz, algumas ilustrações sobre isso. Por que a gente falou nessas coisas de guerra e de lei dos homens e de lei de Deus? Porque se a gente não entender no estudo, nessa lição 96 do Vinha de Luz, que tudo o que Deus faz é para o bem e que Ele tem formas diferentes de operar em cada um de nós e que nós estamos aqui para servir de instrumentos, para viver nesse planeta, para exaltar, para que Deus exalte as nossas qualidades e que a gente aprenda com as qualidades dos outros, a gente não vai conseguir evoluir. Eu tenho coisas que são boas, eu tenho coisas que são ruins. Então, se alguém conseguir vislumbrar uma coisa boa em mim, a pessoa pode falar assim, eu faço isso também. Mas existe uma outra pessoa que tem uma outra coisa boa que eu não consigo fazer ainda. E Deus faz com que isso aconteça, com que essa coisa boa, vamos chamar assim, dessa pessoa apareça, para que eu possa, então, ter condições de olhar e falar assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. A gente fala isso, quando eu crescer eu vou ser igual a você. E essa frase é verdadeira. É quando eu crescer mesmo, quando eu sair desse estado infantil e espiritual que eu estou. Essa frase é das frases que a gente fala mais corriqueiramente, das frases mais verdadeiras que eu acho. Eu, pelo menos, uso essa frase sempre. E da mesma forma, o contrário.
Quando a gente lida com pessoas que têm algumas dificuldades, que a gente já passou por elas, a gente também está sendo observado. Nós estamos sendo sempre observados. E nós deveríamos estar sempre observando. Porque é justamente porque existe cada pessoa de um jeito, cada pessoa pensa de uma forma sobre determinado assunto, é que a gente tem uma riqueza muito grande de informações para escolher como eu vou viver minha vida. É para isso que tem as diferenças. É para isso que tem a diversidade. Lembrando que é permitido que isso aconteça para que a gente cresça, para que a gente aprenda mais, para que a gente aprenda melhor. Então, Emmanuel fala que sem uma luz espiritual, sem a gente acreditar em qualquer coisa que seja divina, que a gente chame de divina, a vida fica um aglomerado de coisas sem sentido. A gente não consegue ver sentido nas coisas. Pensa numa pessoa que vocês conhecem que não acredita em nada. A vida dessa pessoa é uma vida que não faz sentido. Não, eu como, bebo, trabalho, vou dormir, depois um dia eu vou morrer e pronto, vai deixar tudo aí, se é que tem alguma coisa, se não tem nada, não vai deixar nada mesmo, porque vai morrer mesmo, e pronto, acabou. Então, como a gente hoje está impossibilitado de entender tudo o que a gente tem que entender, o Espiritismo traz para a gente como é que fala? Uma ilustração, uma possibilidade de entender o seguinte: esse planeta que a gente está é uma escola. Eu não sei se você já tem filho, ou um sobrinho, ou alguém, que vocês desde pequenininho têm que educar. Educar é das coisas mais chatas que existe no mundo. Por que é chato? Porque eu tenho que repetir. Eu falo para o menino assim, ó, isso aqui você vai guardar seus brinquedos, tá? Aí hoje ele guarda. Aí amanhã você fala assim, mas você não sabe que você tem que guardar seus brinquedos? Aí depois, mais tarde, você fala de novo que ele tem que guardar os brinquedos. Quem está rindo sabe que... E aí vai, e é assim, educar é muito chato. Por que é chato? Porque eu tenho que repetir. Aí a gente vem para a gente, com a paternidade divina. Por que as coisas estão sendo repetidas na minha vida? Por que está acontecendo sempre o mesmo tipo de coisa na minha vida, só mudam as pessoas? Porque eu não estou aprendendo. Porque eu não estou me lembrando. Porque eu não estou conseguindo me reeducar. Se eu não entendo que o planeta Terra é além de um hospital, porque eu estou doente ainda, eu tenho muitas doenças espirituais que eu preciso cuidar delas, que eu preciso, se eu não conseguir sanar nessa minha encarnação, que eu consiga pelo menos melhorar. Eu tenho doenças como a raiva, eu tenho doenças como a inveja, eu tenho doenças como a avareza. Então a gente tem esse planeta, o hospital, escola, os dois, para a gente conseguir notar, perceber as nossas deficiências e, além disso, aprender. Mas não é aprender com o espírito de luz que vai vir aqui, olha, Flávia, vamos aprender. Não é, é com o outro que está ali do meu lado. É com o cara que mora comigo, é com a moça que trabalha comigo, é com o meu filho, é com o meu vizinho. Mas com eles a gente não quer aprender, a gente quer aprender só com o espírito de luz. Mas eles estão ocupados, cuidando da gente, para ver se a gente consegue dar uma melhoradinha. Então, como a gente está impossibilitado de entender a magnitude do que a gente está fazendo aqui, se nós formos pessoas de coração fraco, olha só, se a gente tiver o nosso coração fraco, a gente vai achar que a vida nada mais é do que uma eterna penitência. Eu estou sempre aqui pagando, eu sou pecador, tem negócio de Adão e Eva, não tem negócio de nascer, eu pecou e agora todo mundo fica aqui pagando o resto da vida. E se eu tiver uma cabeça, um cérebro, um intelecto forte, eu já olho para o planeta e falo assim, gente, isso aqui é uma aventura louca. Isso aqui é uma aventura louca, porque isso aqui não faz sentido, isso aqui é uma desorganização total e eu estou no meio dessa bagunça. E como nós temos um pouco de tudo, né? A gente tem um pouco de cada um, a gente tem que pensar no seguinte, se eu tenho o coração fraco, eu acho que eu estou sendo punida. Se eu tenho um cérebro forte, eu acho que isso tudo aqui é uma bagunça. O que eu preciso então? Eu preciso fortalecer o meu coração. E eu consigo fortalecer o meu coração através da fé. É assim que eu consigo fortalecer o meu coração. Como eu consigo fortalecer a minha mente? Como eu consigo fortalecer o meu intelecto? Através do conhecimento. E se eu conseguir unir essas duas coisas, que a doutrina dos Espíritos nos dá de mão beijada, o conhecimento,
para que eu, através do conhecimento, amplie e coloque em prática a minha fé, eu vou viver muito melhor. Mas para isso é preciso estudar, porque eu posso ser inteligentíssimo, mas eu tenho que colocar no meu cérebro as informações que eu preciso para que o meu coração, que já não está assim tão fraquinho, mas que também já não está tão forte, ainda não está tão forte, consiga se fortalecer pela fé para que eu consiga dar conta das coisas que eu tenho que fazer aqui. Porque senão a gente senta e reclama da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E ainda dá uma sonhadinha no meio e lembra depois quando acorda do sonho que a gente estava reclamando no sonho também. A fé é o alimento do nosso conhecimento. Quando a gente quer também aprender. Quando a gente deseja conhecer, quando a gente deseja... É uma coisa difícil de explicar, porque é um desejo. Você quer e a fé vai te levando. Mas você tem que alimentá-la com alguma coisa. Quer dizer, o conhecimento e a fé, eles têm que andar juntos, senão não tem uma ressonância. A coisa fica distoante. É preciso que as duas coisas caminhem juntas. E cada espírito, isso eu achei muito interessante, se exercita no campo que lhe é próprio. O que quer dizer isso? Eu saí lá do Rio de Janeiro, vim morar em Divinópolis, tem uma pessoa que morava lá no Rio Grande do Sul e foi parar no Pará, porque pegou um ônibus, um avião e foi? Não. Porque cada espírito se exercita, porque é um exercício, a gente não consegue, no campo que lhe é próprio. E aí, até falei com o Carlos, passou agora aquela mensagem que Chico psicografou, falando: nascestes no lar que precisavas, moras aonde tem que morar. É isso. É preciso que a gente entenda que estamos com as pessoas que estamos, porque são essas pessoas que vão me ajudar a melhorar. Porque se eu entendo que Deus está querendo que eu funcione, eu tenho que entender que Deus quer que as pessoas que estão comigo também funcionem. Não sou só eu que sou bacana e vou funcionar e o resto todo está ali fazendo parte da paisagem. Não, todo mundo tem que funcionar junto, porque a gente está no mesmo nível. Não adianta gostar, não gostar, querer ou não querer, a gente está no mesmo nível, o nível do planeta. A diferença é que eu estou aqui, você está aqui, em alguns aspectos. O nosso nível vibratório é o mesmo. E é por isso que a gente está aqui. Desculpe se houver algum espírito missionário aqui que esteja aqui por missão. Mas, tendo em vista que eu penso que a maioria está mais ou menos assim, né? Ainda não está como missionário, a gente entende que é preciso que a gente saiba que o que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. Porque se eu quiser só para mim, não tem evolução. A matemática da vida, ela é muito diferente do que a gente faz. Se eu dividir, eu multiplico. Se eu não dividir, eu perco. A gente tem que entender isso também. Se eu dividir, eu multiplico. Se eu não dividir, eu perco. Quem não pode ter, não tem. Bom, e aí Emmanuel continua falando para a gente que aonde a gente está é onde a gente precisa estar para trabalhar as coisas ruins que eu tenho ainda para trabalhar e para que os outros percebam, se tiverem condições, as coisas boas que eu trago. E para que eu perceba, se eu também tiver condições, as coisas boas que as outras pessoas têm. Por isso estamos sempre juntos, por isso ninguém evolui sozinho, a gente só evolui em grupos. É indispensável que a gente perceba, então, que existe um senso, existe um sentido, existe uma ordem nessa obra da evolução. Porque se a gente percebe isso, a gente, sabendo da nossa pouca capacidade de entender muitas das coisas que nos acontecem, a gente pelo menos entende que existe uma liderança divina que toma conta de tudo. Quer um exemplo? Quando a gente ficou, ainda estamos, né? Quando a gente ficou sem água, todo mundo ficou sem água, teve cidade que ficou sem água nenhuma. A gente conseguiu entender a função disso. A função disso é que a gente tinha que se reeducar para o uso da água. Que não podia ser essa farra do jeito que estava. Que banho de 10 minutos não existe. Só se você desligar a água. Tem que desligar a água. Então, a gente conseguiu descobrir, nesse ensinamento, um propósito. A gente conseguiu descobrir.
ficou claro para todo mundo. E para quem não ficou claro, outras pessoas com essa clareza foram e falaram: o senhor não pode lavar esse passeio assim não, tem que pegar a água que ficou no balde, e tal. Mas existem algumas coisas que a gente não consegue entender, porque não temos a devida competência intelectual, nem moral e nem maturidade ainda para isso. Exemplo, esse acidente que houve de avião agora, na semana passada. A gente pode falar o que a gente quiser, pode dar o palpite que a gente quiser, mas a gente não sabe, ou pelo menos na minha condição, eu não consigo entender o propósito do que aconteceu. Como outras tantas coisas, não precisa ir longe no avião, não, pode ser aqui, no assalto, a mão armada, na pessoa que morreu e tal. A gente não consegue entender o propósito de tudo, mas tudo tem um propósito. Aí a gente esbarra de novo no nosso livre-arbítrio. Então se fulano foi lá e matou o outro porque não queria entregar o brinco, então Deus quis assim? Não, Deus não quis assim. Porque tem horas que a gente não consegue ajudar determinadas pessoas, porque elas não querem ser ajudadas. Conosco é a mesma coisa. Tem horas que a gente fala: mas não é possível que você não está vendo que isso vai acontecer com você. E a pessoa fala assim: deixa comigo, eu vou fazer o que eu quiser. Da mesma forma, a espiritualidade, ela só vai até onde o nosso livre-arbítrio grita e fala: vai ser do meu jeito. Continua tudo sob o domínio é uma palavra feia, sob a influência e a ordem de Deus. Mas em cada um de nós, na consciência de cada um de nós, é a gente que manda. Muitas vezes os nossos amigos espirituais gritam, esperneiam, para a gente poder enxergar, mandam ideias através de outras pessoas, mas depois da gente não querer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A escolha é nossa. A gente vive a nossa vida do jeito que a gente sabe e do jeito que a gente quer. Mas a gente pode mudar o jeito que a gente sabe. A gente está aqui tentando fazer isso. Tentando entender que existem diversas outras formas da gente viver. E por esse motivo, eu continuo escolhendo o que eu achar que é mais interessante ou o que dá menos trabalho para mim. Não existem milagres, não tem como eu chegar para vocês e falar: gente, eu vou sair agora porque eu vou construir uma casa, que amanhã eu vou morar nessa casa. Não dá tempo, não é possível. É preciso que haja o alicerce, é preciso que eu tenha o material todo. Enfim, é impossível. Da mesma forma, no plano espiritual, eu não vou dormir hoje e acordar sensacional amanhã. Porque é preciso que eu galgue esses degraus, é preciso que eu aprenda. É igual uma escola, eu estou no primeiro ano, eu tenho que passar para o segundo, eu não posso ir para o oitavo, porque se eu chegar no oitavo, eu falo assim: gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nada, eu não sei nada disso. Então não existe milagre, não existe fulano ficou bonzinho. Fulano não fica bonzinho não, a gente não fica, o fulano também não fica. É preciso que a gente vá caminhando, é preciso que a gente vá se esforçando, é uma obra. E Emmanuel fala uma coisa tão bacana, ele fala assim: olha, o serviço de iluminação da mente, serviço significa trabalho, minha mente não é iluminada. Para que eu trabalhe, para iluminar a minha mente, é preciso que eu eleve os meus sentimentos. Olha que difícil. Qual é o meu sentimento? De raiva, de ciúme, de inveja, de preguiça. Esses são meus sentimentos assim, mais corriqueiros. É preciso, para minha mente estar iluminada, com ideias boas, com sensações boas, com vontades boas, a gente tem que partir do desejo, que é a primeira coisa. Meu desejo tem que ser bom, meu sentimento tem que ser bom. E se o meu sentimento for bom, o meu raciocínio começa a melhorar também. E a minha mente começa então a se ampliar e a entender as coisas de uma forma mais bonita, melhor, mas isso demanda tempo, demanda esforço. Você sabe o que é esforço? É força, eu tenho que fazer força, porque eu não sou assim. Então eu tenho que fazer força para ver determinadas situações e falar assim: bom, agora como é que vai ser? Vou fazer o que eu faço sempre ou vou dar uma tentadinha? Vamos dar uma tentadinha, mas até para dar uma tentadinha eu tenho que estar atento. Porque como a gente passa o dia correndo para lá e para cá, de lá para cá, de cá para lá, a gente não presta atenção em nada. Quando a gente vê, fala: nossa, não acredito que eu falei com fulano daquele jeito. Já falou.
Já machucou, já magoou, já estragou tudo. Para a gente ter opção, a gente tem que estar presente, atento, prestando atenção nas coisas que acontecem comigo, para eu escolher. Não vou dar uma má resposta. Eu fui no centro ontem, né? Hoje de manhã já, não vou dar uma má resposta. Então, engoli a má resposta. É assim que é. E é preciso que a gente tenha paciência, porque a gente vai ter hora que não vai dar conta. Tem hora que a gente não vai conseguir. E aí é preciso que a gente tenha uma outra coisa, perseverança para continuar. Não consegui não, tentei 5 vezes com 5 pessoas diferentes, não consegui. Continua tentando, porque é assim que é. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é por isso, então, que no universo inteiro existem vários tipos de espíritos diferentes. Existem vários níveis, várias esferas diferentes. Porque hoje, aqui no planeta, o que eu tenho é o que eu preciso. É tudo que eu preciso. As pessoas que estão comigo são as pessoas que eu preciso para me desenvolver, para me melhorar. Para ficar com vergonha de vez em quando, a pessoa olhar para você e falar, não acredito que você fez isso. É só assim que a gente muda. Não tem jeito. É só assim que a gente muda, passando uns apertos. E olha que a gente passa aperto e tem hora que não muda, né? Mas tudo bem. Emmanuel fala para a gente que nós que estamos aqui, o que a gente deve aprender é a valorizar as oportunidades. Olha que difícil. Sem inquietações. De forma serena. Existe uma situação que aconteceu hoje comigo, com vocês, com você, que tirou você do sério. Qual que é a mensagem que tem? Deus está no comando. Faça o seu melhor. Aprenda com isso. Lembra do menino que você tem que falar? Vai guardar os brinquedos, vai guardar os brinquedos, vai guardar os brinquedos? Somos nós. Se uma coisa vem se repetindo na minha vida, é porque eu ainda não aprendi o que eu tinha para aprender com aquilo ali. Porque estamos sendo reeducados. Porque são oportunidades de servir. Então, se a gente entender que nós somos instrumentos de Deus e para Deus, a gente vai entender que nós somos poderosos. Nós temos o poder divino dentro da gente. O que significa isso? Que eu vou conseguir. É a minha garantia, é o meu avalista de que eu vou conseguir. Eu tenho a espiritualidade toda a meu favor. Tem uma imagem que a gente usa, que é assim, que todo mundo já viu um jogo de futebol, quando o time está correndo, tem que fazer gol lá. Então o time está correndo, está quase chegando, né? Quase chegando no gol, quase chegando no gol. A arquibancada inteira levanta, torcendo, vai, como se pudesse, essa levantada, né, do pessoal, como se pudesse ajudar a empurrar a bola para dentro. Se faz gol, todo mundo vibra. Se não faz gol, o que todo mundo faz? Oh. Assim somos nós. Quando a gente percebe que está tendo, naquele momento, naquela situação da nossa vida, uma chance de fazer um gol, de fazer diferente. E aí vai a espiritualidade inteira. Vai, Flávia, vai, que vai ser agora. Vai. Não foi, coitado, perdeu a chance dela, vamos ter que esperar. Vai ter que correr de novo o campo inteiro, a bola foi parar lá do outro lado. E aí, então, começa tudo de novo. Vamos fazer mais gols. Vamos fazer mais gols. Então, para terminar aqui, gente, Emmanuel fala para a gente que é para a gente prestar atenção nessa frase de Paulo. Há diferença na forma como cada um aprende. Há diferença na forma como cada um é usado. E está tudo certo. Porque tudo isso advém de uma força divina, que é sábia, justa e principalmente boa. E que isso a gente não deve duvidar. Que a gente deve usar tudo que a gente tem a nosso favor para melhorar nossa forma de viver. Porque se a gente não fizer nada diferente, a gente não vai ter nunca resultados diferentes. Se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que agir de uma forma diferente. E a doutrina dos espíritos, ela traz tudo isso para a gente explicado. Existem em todas as casas estudos. Se você não tem condição de ir em nenhuma casa, estudar nada, pega um livro, chama alguém. Vamos aprender. A gente tem que sair disso. Não dá para a gente ficar nisso mais.
E a gente repara que a gente precisa aprender quando a gente vê que as nossas atitudes se repetem dia a dia, tudo igual, depois eu arrependo, depois eu faço de novo, depois eu arrependo, depois eu faço de novo. Tem uma hora que a gente vai deixar a criança sem brincar, porque ela não aprendeu a guardar os brinquedos. E para a gente também chega essa hora. Tem uma hora que a espiritualidade fala, agora a brincadeira acabou. Você teve todas as chances, não aproveitou nenhuma. Que os nossos anjos da guarda sejam fortalecidos para que a gente consiga ficar mais atento e perceber a presença deles entre nós, na nossa vida, torcendo para a gente fazer um golzinho que seja por dia. Muito obrigada, boa noite.